Almeida! Bom dia, querido Damião. Eu estou percebendo que você está todo empacotado. Parece um pinguim. De manhã estava um pouco mais frio. Olhando pela janela, aquela chuvinha, dá-me uma impressão de que está muito frio. Aí, olhando para o relógio agora aqui, eu vejo, tem 23 graus. Mas agora eu falei, não dá, vai começar o programa. Não dá tempo de se arrumar. Bora! Vamos fazer o diálogo do Jardim das Oliveiras. Vamos embora. Olha, nós estamos aqui, eu de branco e você de preto. Está uma combinação perfeita. Perfeita. Preto e branco. E o tema do programa de hoje, Alberto Almeida? Então, como se livrar dos maus espíritos é a proposta do programa de hoje para fazermos algumas reflexões e abrirmos a interação com os nossos internautas para que eles possam perguntar e a gente poder debater o tema. Opa, olha aí, você que tem aquela coisa que tanta gente fica falando, né? Nossa, mau espírito que fica influenciando, será que o mau espírito influencia a gente? Tudo isso e muito mais a partir de agora com Alberto Almeida. Então, caros internautas, é bom de lembrar de que há toda uma mística em torno da influência dos espíritos, e especialmente nos inícios de cada ano. Faz-se sempre algumas mandigas na tentativa de poder se livrar de interferências negativas, entre elas a dos espíritos ruins, maus, imperfeitos, conforme cada um procura assim categorizar. Em realidade, as práticas são muito diversificadas. É muito comum, portanto, as manifestações supersticiosas que envolvem práticas exteriores, o manuseio de objetos, de substâncias, de flores, às vezes até de animais, na tentativa de se subtrair às influências dos espíritos malsãos. As pessoas procuram fazer isso como se pudessem efetivamente conquistar um lugar de liberdade, de tranquilidade, valendo-se dessas práticas. Outros usam alguns adereços, igualmente na perspectiva da superstição, e guardam, por exemplo, dentro de uma pulseira, um dente de coelho, e assim vai. As expressões que se fazem aqui e acolá, uma figa, às vezes no cordão. Outros religiosos creem nos símbolos sagrados das suas religiões e usam também alguns implementos, usam um crucifixo, usam alguma expressão de alguém que venere na posição de um santo e emprestam a esses implementos, objetos, amuletos, a possibilidade de se ver livre dos maus espíritos. Allan Kardec estudou fartamente essa área, posto que o Espiritismo lida com os espíritos, até porque é uma doutrina dos espíritos. Foram eles que ditaram o conteúdo espírita que Allan Kardec, na posição de coordenador e codificador e estruturador, pôs nos livros. Mas a doutrina espírita é uma doutrina da espiritualidade. Então, Kardec navegou, diríamos assim, por esses mares, onde nós percebemos as várias tipificações de espíritos, posto que ele haveria de dizer que o mundo dos espíritos é uma população que tem as mesmas características da população humana. A bem da verdade, os humanos que vêm do mundo espiritual é que trazem as suas características inerentes e próprias, e logo tem tantas modalidades, expressões de espíritos, quantos são as dos seres humanos. Allan Kardec dividiu em 10 a classificação dos espíritos quando fez o estudo em O Livro dos Espíritos da Escala Espírita, para caracterizar os espíritos. E pôde mergulhar nessa temática da influenciação dos espíritos negativos. E poderíamos dizer que temos uma farta literatura espírita ao encontro dessas necessidades específicas que podemos manusear, estudar e ter uma postura mais lúcida, mais lógica, com uma fé mais estruturada numa compreensão. O codificador pôde entrever de que há influências espirituais, elas se estabelecem entre nós todos os dias, a tal ponto de que, de ordinário, são os espíritos que nos dirigem, diriam os espíritos a Allan Kardec, ou seja,
Nós sempre estamos numa frequência mental conectados a faixas em que os espíritos vibram. Quando estamos no bem, estamos na faixa do bem dos espíritos bons. Quando estamos muito ruins, estamos na faixa dos espíritos imperfeitos, conectado com os espíritos com a mesma categoria, com a mesma índole, com as mesmas ideias e pensamentos que dispomos na Terra. Não há como nos excluir da influência dos espíritos. Todavia, em algumas circunstâncias, essa influência se torna mais presente, mais ostensiva. Pode ser pontual, circunstancial, por um momento, e logo cede, mas ela pode também se tornar mais duradoura, mais intensa, mais demorada, mais persistente. Quando isso se estabelece, numa influência de um espírito imperfeito num ser humano, os espíritos chamaram isso de obsessão. Obsessão é a influência de um mau espírito de uma forma duradoura sobre uma pessoa lhe causando prejuízos. E Allan Kardec pôde mergulhar, porque esse era um tema de sempre, as chamadas possessões, os ditos exorcismos, e ele pôde mergulhar nessa temática e conversar com os espíritos, atender os espíritos, lidar com os espíritos. E ele trouxe conclusões fantásticas. Estão em O Livro dos Médiuns, também o Livro dos Espíritos, e até no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, na última página do Evangelho segundo o Espiritismo, e justo no último ponto, que é uma nota que ele acresce ao último capítulo, ele descreve com beleza e com categoria uma síntese daquilo que é, como é que nós podemos lidar com os espíritos que são dessa categoria, que geram obsessões, que nos influenciam demoradamente, nos causando algum prejuízo. E diria Allan Kardec de que é em vão todas as influências que se dirigem ou que se mobilizam através de amuletos, de fórmulas sacramentais, símbolos cabalísticos, de que nada vale, portanto, toda essa estrutura exterior que se utiliza para estabelecer o exorcismo, de que a única coisa que influencia os espíritos malsãos, imperfeitos, obsessores, é a autoridade moral, que, valendo-se da energia daquele que está lidando com os espíritos inferiores, é capaz, por assim dizer, de estabelecer uma pressão sobre ele, uma influência positiva sobre a negatividade deles, e, às vezes, libertar alguém que está possuído ou que está influenciado demoradamente por esses espíritos imperfeitos obsessores. Não foi sem razão que Jesus, ao se aproximar, os espíritos saíam em retirada. Era a autoridade moral de Jesus. Ele não precisava usar nada. Então, Allan Kardec estudou demoradamente essa questão e percebeu de que não há nada que se possa estabelecer para influenciar os espíritos de forma negativa e espantá-los, como amoníaco, dente de coelho, todos os amuletos que nós, mesmo aqueles que são considerados sagrados, o amuleto em si não é importante. O que é importante é a mente daquele que crê no amuleto. Mas se a mente que crê no amuleto for uma mente atrapalhada, imperfeita, negativa, não vai conseguir nada em relação aos espíritos imperfeitos. Então, quando um sacerdote, por exemplo, consegue o exorcismo, não é pelo crucifixo que ele carrega, é pela autoridade moral, é um homem nobre, e por isso ele influencia a pessoa que está dominada pelos espíritos e consegue, de alguma forma, liberar a pessoa que está vitimada por esses espíritos. Mas não é o que ele segura, é o amor que ele traz dentro de si, o comportamento ético-moral que ele detém, que gera uma energia sobre o espírito que o espírito inferior reconhece e cede. Cede à hierarquia de um homem nobre, encarnado, que influencia-o através de palavras. Mas não são as palavras, é o magnetismo das palavras. Mas o magnetismo de um homem que expulsa espíritos nesse modelo do exorcismo, que não detém uma conduta moral adequada, e um outro que detém a conduta moral adequada, há uma diferença de resultados. O primeiro não consegue nada. O espírito grita, sorri, gargalha e ridiculariza aquele que é o pretenso exorcizador. Já o segundo, não. O segundo, por deter amor, faculdade moral superior,
consegue influenciar o espírito e consegue, de algum modo, retirá-lo, muitas vezes, daquela pessoa a que ele está influenciando. Kardec, então, faz esse estudo e vai demonstrando, portanto, de que para lidar com esses espíritos não adianta usar nada exterior, fórmulas, palavras, ditos. Às vezes se faz alguns ditos trabalhos, né, onde se arregimenta cerimoniais. Nada disso influencia os espíritos. Eles se riem, gargalham da nossa ignorância, mas o que os influenciam é a oração do espírito que suplica ajuda, pedindo a intercessão dos espíritos superiores, e a moral daquele que faz o enfrentamento. Mas diria ele que todo esse processo que se dá de uma influência de um espírito negativamente sobre uma pessoa se dá a assimilar, a comparar, como uma ferida e as moscas. Então, diria Allan Kardec, não adianta espantar as moscas, é necessário cicatrizar as feridas. Porque se espanta as moscas, vem uma outra, e veio uma outra, porque a ferida está aberta. Então, não adianta espantar espírito, numa linguagem coloquial. É necessário curar a pessoa que sofre a influência dos espíritos, melhorando-lhe a performance moral, o desenvolvimento de virtudes, a capacidade de amar, para que ela possa, então, estabelecer um processo de autoprevenção e autoimunização contra a influência dos espíritos, que já não conseguem encaixe, que já não conseguem perturbá-la. Ao contrário, a pessoa que se melhora, ela passa a influenciar os espíritos de uma forma positiva e os espíritos inferiores se convertem, ou então debandam, se afastam, deixam aquilo que era a sua vítima antes, agora, eles não conseguindo nada contra elas, eles saem em retirada. Ou então, eles se convertem, dada a manifestação de amor daquela pessoa que foi se transformando com o tempo, que eles se sensibilizam e acabam cedendo para seguir também o caminho do bem. Mas, como a obsessão é um processo demorado, não é um processo que se dá de uma forma rápida, Allan Kardec precisou alguns ingredientes que são muito importantes, enquanto virtudes, para se conquistar a liberação daqueles que são os maus espíritos. Dizia ele que é necessário ter paciência, porque o processo não é abrupto. A influência espiritual ela vai se concretizando como um parasita, gerando aquilo que a gente chama de obsessão. Então, é necessário, para fazer esse desvinculamento, é necessário de tempo. Então, tem que ter paciência. Não é impossível fazer um movimento de expulsão dos espíritos e liberação deles de uma vez. Uma ferida não se cicatriza de pronto. Uma pessoa não se renova de pronto, subitamente. Então, nós precisamos de tempo também para se renovar. Então, é necessário, além da paciência, a persistência. Então, é necessário ter paciência, persistência, a fim de, no tempo, consolidar a mudança interior para que eu me libere dos maus espíritos, para que eu mude a minha sintonia vibratória, para que eu saia daquele campo de influenciação, rompendo com essa relação de plug-tomada. Plug-tomada é quando uma se ajusta à outra. Se você tem, por exemplo, um plug e uma tomada, e um é tripolar e o outro é bipolar, não há encaixe, mudou a sintonia. Nessa comparação que estamos trazendo aqui, a grosso modo, quando eu melhoro o meu padrão vibratório, eu me libero dos espíritos. Então, é necessário paciência, perseverança, persistência, dentro do tempo, para que eu consiga elaborar a mudança de comportamento, fechando a ferida, me liberando daquela minha imperfeição que me conectou com aquele espírito. Às vezes é a lascívia, às vezes é a malevolência, a maledicência, às vezes é a ambição, às vezes é a cola, às vezes é o ciúme. Ninguém muda dessas imperfeições de uma hora para outra. Precisa de um tempo para ir começando a mudar. E à medida que a gente vai começando a mudar, a gente, então, discrepa, dessintoniza e passa a conectar com espíritos amigos que conseguem nos incrementar a ajuda. Então, para conseguir isso, diz Allan Kardec, o terceiro passo, é necessário o devotamento, é necessário a entrega, é necessário o esforço do bem,
para que a minha mudança se concretize. Essa é que é a verdadeira cura contra a influência dos maus espíritos. Não é espantá-los, não é pedir para que Deus os leve simplesmente. Podemos rogar, mas rogar para que eles também sejam ajudados, porque são nossos irmãos, a maioria deles, esses mais difíceis, que geram os processos de influenciação demorado que a gente chama obsessão, portanto, que não é uma influência simplória, circunstancial, esses quase sempre foram nossas vítimas. Nós os prejudicamos ou nessa ou em outras vidas. Então, temos que ter muita paciência, porque eles não são nossos inimigos porque são filhos de Satanás, porque é um demônio, não. Eles são nossos irmãos que nós prejudicamos, foi esposo, filho, pai, amigo, sócio. A gente passou para trás, a gente se viciou, matou, fez crueldade e hoje eles nos cobram. Então é necessário ter paciência, perseverança, entrega do bem, esforço do bem, para que a gente possa, orando a Deus, pedindo a intercessão dos espíritos amigos, nesse tempo de transformação, mudarmos-nos. E quando a gente se muda, quebra a sintonia. À medida que a gente vai mudando, eles vão acessando cada vez menos. E eles falam disso. Lembro-me certa vez de um espírito que me disse: todas as vezes que tu atendes essas crianças, tu ficas mais distante de mim. Me ocorreu agora mentalmente. Eu fazia atendimento, à época, num grupo espírita em Belém do Pará chamado Vinha de Luz. Eu ia lá e fazia o atendimento às crianças de periferia. E esse atendimento, ele resultava, portanto, segundo essa fala desse espírito que se colocava como um inimigo meu, dizendo a mim, num encontro que tivemos numa comunicação mediúnica, de que ele me acessava cada vez menos à medida que cada vez mais eu atendia as crianças. Ou seja, eu ia mudando de padrão vibratório e ele não conseguia mais sequer estabelecer as influenciações espirituais, porque o objetivo dele era implementar a influência para gerar uma obsessão e me dominar, e se vingar, naturalmente, no sistema de justiça que eles, os espíritos inferiores, argumentam, porque desconectados de Deus, eles acham que eles têm que ser a palma da justiça, e não a divindade e a nossa consciência. Então, eles tentam ser os operadores da justiça pela vingança, pelo revide, e se colocam como inimigos para que a gente sofra o mesmo que fizemos a eles outros sofrerem outrora, no passado. Então, paciência, perseverança e devotamento, entregando-se na oração para que os bons espíritos se apiedem, não só de mim, mas sobretudo deles, e ajudem-nos, a nós e a eles, para que possamos nos reconciliar. Os bons espíritos tomam essas entidades e levam para as reuniões mediúnicas. E lá, com a habilidade de tato dos esclarecedores e cuidadores no diálogo com os espíritos que se comunicam pelos médiuns, nas reuniões mediúnicas privadas dentro de um centro espírita, esses espíritos vão sendo esclarecidos, vão sendo atendidos e, gradualmente, ao longo do tempo, vão arrefecendo o seu ódio, vão abrindo espaço para a indulgência, o perdão e, finalmente, eles conseguem libertar-se daquele mal que os assola, que é do ódio, da vingança. Então, a liberação da influenciação dos espíritos malsãos se faz exatamente de dentro para fora. É nós nos mudando por dentro. Não é uma roupa que eu visto que me protege, não é um amuleto que eu coloco, não é uma fórmula sacramental ou uma oração poderosa que vai me liberar dos espíritos. Não é fazendo despachos que vai me liberar dos espíritos inferiores que deixarão de me atacar. Não. Eu me tornando uma pessoa boa. Porque o que motiva a influenciação espiritual negativa e que pode culminar com uma obsessão é o meu comportamento não ético, não moral ou imoral, que me gera um quadro interior de sintonia espiritual com essas entidades, que se aproximam, a exemplo, de moscas varejeiras que circulam em torno daquilo que é o excremento. Nós precisamos transformar as nossas encrencas, os nossos excrementos, em fertilizantes, transformar as nossas imperfeições em habilidades, em competências,
temos da percepção que é necessária para que consigamos esse objetivo. Foi aquela que fez a menção a Allan Kardec ao dizer, ao assinalar de que, efetivamente, só mudando-se moralmente, interiormente, ou seja, o elemento causal que está em nós, é que faz com que essas pontes de comunicações infelizes possam ir sendo quebradas. E quando vamos fazendo isso, nós vamos abrindo espaços para conectar com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo de guarda, com aquele santo que eu acredito que me ajuda, que é o meu protetor. Eu vou me comunicando com as forças do bem que estão em nome do divino. Vão me atendendo e vão atendendo esses espíritos infelizes, que na outra linguagem de outros credos se manifestam como satanases, como diabos, como encostos, e que às vezes a gente quer se ver livre, mas a gente esquece de que eles são nossos disciplinadores, são professores, eles nos colocam na linha. E a gente precisa repensar de que a gente não é um espírito virtuoso como a gente pensava que fosse, porque esses espíritos assinalam para nós, quando nos revelam o passado, de que nós temos muitas encrencas que temos que atualizar, muitas pendências que precisamos corrigir, muitos processos negativos que precisamos positivar no sentido do bem. Então, as influências espirituais, não adianta nós usarmos amuleto nas portas, amuleto, às vezes, na pasta, na bolsa, no corpo, grudado no corpo. Tem pessoas que fazem até tatuagens, mas nada que é fora consegue beneficiar dentro se não há uma mudança dentro. Tudo que eu usar fora, se eu usar dentro a minha capacidade de amor e de fé e transformação, aí tudo bem. Mas não é pelo amuleto de fora, é pela minha estrutura interior que mudou e agora, se desconectando das más influências, libera-se da más influência dos maus espíritos e faz ponte com os benfeitores espirituais, criando possibilidades, assim, de podermos deslizar na vida de uma forma mais favorável. E sempre na perspectiva espírita, compreendendo de que estes que nos influenciam são igualmente nossos irmãos, que devem ser olhados de um lugar de carinho, de respeito, de muita atenção e de muita misericórdia, porque eles sofrem mais do que nós pensamos. Nós que sofremos, às vezes, as influências deles, sofremos circunstancialmente os males que eles nos impõem, mas aqueles males eles carregam dentro deles todos os dias, aonde eles vão. Os bons espíritos que estão sempre vigilantes fazem uma triagem, mas aqui e acolá, por invigilância, nós nos deixamos perturbar. E algumas vezes essa perturbação toma volume e se transforma nesse processo que se chama de obsessão e necessita de um olhar mais acurado, mais intenso, mais permanente, de maior persistência e de muito amor para que possamos nos curar, orando a Deus por nós e por eles. Alberto Almeida, muitas participações. Eu vou começar trazendo, primeiro, traduzindo aqui uma participação que veio em espanhol aqui, ó. Já fiz a tradução. É do Santiago Torres. Obrigado, Santiago. Um prazer ouvi-lo, Alberto. Nossa tarefa é ser melhor a cada dia. O Paulo Camargo faz uma pergunta, Alberto Almeida. Depois vamos trazer já essa pergunta dele. Alberto Almeida, entendo que a nossa responsabilidade sobre a influência dos maus espíritos é total. Com relação à minha situação, ainda oscilo em conter os maus hábitos, acabo oscilando, o que já é uma evolução. A minha pergunta é, com relação àqueles vícios que estão nas sombras, que não percebemos a existência, como fazê-los vir à tona? Dar luz a essa situação para que possamos iniciar esse processo de cura. É o Paulo Camargo, Alberto Almeida. Caro Paulo, isso é verdade. Nós temos encrencas inconscientes, algumas, que nós nem nos apercebemos. E os espíritos, às vezes, podem nos influenciar pontualmente através delas. Quando elas são muito intensas e tomam volume no nosso dia a dia, os espíritos podem, através delas,
conectarem-se conosco mais demoradamente e nos perturbarem. É uma forma de nos chamar a atenção, porque quando a gente vai fazer meditação, vai orar, vai fazer a autoanálise, a gente percebe de que eles nos acessaram por aquela porta. Às vezes foi a porta do dinheiro que se abriu para que a gente percebesse que a gente estava muito ganancioso, ou então que a gente estava muito sovina, ou de que a gente estava muito no cúpido, na cupidez. Às vezes, nós vamos analisar e vamos perceber que estamos muito orgulhosos. A gente achava que nem tanto, a partir de uma interferência espiritual, nós conseguimos perceber que nós somos muito arrogantes e nem estávamos dando conta disso, autoritários, mandões, e a gente percebe, através desses toques das influenciações espirituais, dessas obsessões, de que nós precisamos olhar e reconhecer aquilo que estava na sombra, que não dávamos conta. É sinal que, naquela hora, está na hora de fazermos um auto-olhar, um auto-encontro e uma autotransformação. A transformação íntima. Quando os bons espíritos permitem, porque há uma triagem nessas interferências que os bons espíritos filtram, quando eles permitem de que possamos ser acessados nas nossas negatividades inconscientes, que a gente não se dá conta que está na sombra, é porque está na hora da gente trazermos para a consciência e fazermos as transformações indispensáveis que estavam demorando. Então, a gente cai em si, reconhece e passa a olhar esses espíritos com muita gratidão, porque eles nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores. Então, é sempre positivo quando nós estamos no esforço do bem. O problema é se nós estamos num estilo de vida negativo, se não queremos saber do bem, ou se propositadamente nós estamos fincados no mal. Eu sou mal porque quero ser mal, ou seja, eu quero prejudicar os outros, eu quero atrapalhar os outros, eu quero me vingar. Aí é uma escolha. Eu vou me associar a um grupo de espíritos, a legião, que vão se vincular a mim como se fosse uma equipe estabelecendo a arquitetura do mal. E aí as consequências são imprevisíveis, porque ninguém comete um crime grave que planejou esse crime sozinho. A gente planeja e faz em conjunto com os espíritos maus, espíritos vinculados às pessoas que vão nos prejudicar, espíritos vinculados a nós, que nos empurra para cometer o crime, para nos colocarmos em dia ancorados na justiça, para que eles possam, então, conseguir depois, valendo-se da nossa culpa ou da nossa limitação de liberdade, dominar-nos. E, enfim, nós entramos num mar, num submundo que, para sair, só a misericórdia divina pode permitir e escolher o momento adequado. Deixa eu trazer mais participações. E lembrando, você que está acompanhando aqui o Diálogo dos Jardins dos Oliveiras, você nos acompanha no YouTube RBN/TVMM, também na página no Facebook do Alberto Almeida, e você participa também, tem o WhatsApp à sua disposição, 996433827, 0800 979 5011. 996433827. Solange Ribeiro está ali no WhatsApp para trazer a sua participação. Agradeço aqui o Rogério Palma, da geração da TV Mundo Maior, Marcos Magrini, da geração da Rádio Boa Nova, Bruna Paz, nos dando todo o suporte para a realização de mais este Diálogos no Jardim das Oliveiras, trazendo aqui mais participações dos amigos que estão nos acompanhando. Sandra Cunha, bom dia, gratidão, beijo, está em São Paulo, capital. Elane Struder, Alberto Almeida, amigos e amigas da FEAL, quer se livrar de maus espíritos, reforma íntima, vigiar e orar. Ela está na Vila Carrão, em São Paulo. Esse caminhar é sempre importante, né? Da Elaine Struder ali, a reforma íntima, vigiar e orar, né, Alberto Almeida? Claro, Damião, essa é uma advertência que Jesus faz através da escrita do evangelista Marcos, que coloca 3 passos importantes nesse caminho. Ele diz: analisai, vigiai e orai. São 3 passos. Analisar é estar capaz de fazer discernimentos, a lógica, a apreciação, a avaliação, e se analisar. Vigiar é estar atento, perceptivo, vigilante.
E orai significa a própria oração, a prece, como uma forma de se defender, de mudar de padrão vibratório, de sair daquela circunstância, ou orar como sinônimo de arar, de atuar no bem. É necessário fazer da oração uma ação no campo da bondade, da ternura, da solidariedade, da fraternidade. Quando fazemos isso, nós saímos desse campo vibratório ruim e retomamos a nossa rigidez interior. Então, analisai, vigiai e orai é uma advertência que Jesus propôs ao seu tempo para que pudéssemos estar muito bem na relação com o divino, sendo um instrumento de Deus para atender os espíritos infelizes e não vítima dos espíritos infelizes por invigilância, por descaso, por indiferença, ficando assim à mercê do vendaval das influências negativas de espíritos infelizes que nos alcançam, nos prejudicando e prejudicando a eles mesmos, porque quem faz o mal a outrem, a si mesmo faz o mal. Deixa eu trazer agora mais participações aqui que estão dos amigos que estão nos acompanhando. Primeiro, bom dia, muito obrigado a todas as participações. Elaine Jordão está em Campo Grande, em Brasília, Marta Morim, Bete Cavalheiro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, Fernanda Freitas, Dorinha Peixoto, Marta Cerqueira, Gláucia Guedes, Célia Casotti. A Célia está em Serra Negra nos acompanhando, Roseli Fiorini em Porto Ferreira, Elisa Marques, lembrando aí, para que possamos orar por Minas Gerais, por caridade, muitos irmãos em desamparo, né, Alberto Almeida? É verdade. Estamos com as nossas famílias mineiras enlutadas em função dessa ocorrência. E aqueles que desencarnam experimentam, às vezes, saindo do corpo, angústia. Às vezes não se dão conta que desencarnaram. Acontece isso em todos os lugares, quando a gente tem uma desencarnação imprevista, que pode nos remeter, às vezes, a um deslocamento à nossa família, de onde nós estamos conectados, e ficarmos ali por um tempo sem saber que estamos desencarnados. Às vezes, com uma resistência em acolher a desencarnação. Aliás, ainda hoje, uma pessoa me dizia que não gostaria de visitar o ambiente de trabalho de um tio, em razão de que ele ter desencarnado, agora, mais recentemente, e os funcionários estarem vendo o tio ali no ambiente de trabalho. E a pessoa que tem medo de espírito, assim, eu não vou lá. Então, é muito curioso isso, mas é muito verdadeiro. Às vezes, o ente querido que nos influencia não é um mau espírito, é um ente amado. Mas ele, quando está nesse estado de perplexidade, de ignorância acerca do seu estado espiritual, surpreso ou negando a desencarnação, ele se vincula ao lar, ao ambiente de trabalho, onde ele tem maior nível de fixação, e interfere na dinâmica dos encarnados. E, às vezes, se há médios, se registra. Se há pessoas sensíveis a manifestações, às vezes eles fazem um transe chamado de incorporação ou de psicofonia, se comunicam e, às vezes, revelam a sua dúvida pelo o que está acontecendo, mostrando que estão estranhamente num estado ainda de confusão mental, não se dão conta do que está acontecendo. Às vezes pedindo ajuda, às vezes reclamando porque não estão lhe respondendo às indagações, às palavras, a palavra dirigida, às vezes inconformado porque não sabe o que está acontecendo, aquelas mudanças no lar, no trabalho, a revelia daquela pessoa que está ali agora desencarnada, são influências que perturbam também os encarnados. Não são de maus espíritos, são de espíritos amados que, fora do corpo, mantendo-se na ignorância, às vezes se conectam conosco e nos influenciam negativamente. Nem sempre a influência de um mau espírito é de alguém que quer o mal. Nós citamos as obsessões, falando das crueldades, das maldades, mas há muitas obsessões, muitas influências negativas que são estabelecidas pelo apego, pelo ciúme, por você se sentir dono de alguém. Às vezes é uma mãe que se sente dona do filho,
e não quer que o filho seja filho de uma outra pessoa que reencarnou ou alguém que desencarnou, uma mãe, e vai para o lar e fica querendo proteger o seu filho, perturbando-lhe, porque, estando no estado de perturbação, ela não consegue aproximar-se do filho de uma forma coerente. O filho entra no estado, às vezes, de desequilíbrio, às vezes registra a mãe, altera-lhe o comportamento, porque dizem que a mãe morreu, mas ele está vendo a mãe. Como é que é isso? Então, surgem muitos problemas familiares em função dessa ignorância acerca do mundo espiritual. Por isso que é muito importante cultivarmos a leitura sobre espiritualidade, mergulharmos nos estudos espíritas, aonde nós vamos aprendendo e apreendendo como é que o mundo espiritual funciona, para que não sejamos surpreendidos pela desencarnação e saiamos do corpo em condições precárias de conhecimento para poder fazer conexão com os benfeitores que vêm nos amparar, porque não falta amparo aos desencarnantes. Todavia, os desencarnantes se fecham a esse amparo. Conta Divaldo Franco, numa das suas obras, acerca de Otília Gonçalves. É a escritora e o título do livro que ele psicografou. Era uma obra, uma tarefeira da Mansão do Caminho, que desencarnou, e não ficou conectada ao corpo, com dificuldade. Passou um longo tempo conectada ao corpo, até que ela se desprendeu através da oração e foi acolhida por uma sobrinha desencarnada. E ela, então, lamentou, porque só agora. Disse, não, a sobrinha disse, nós estávamos esperando as condições para poder resgatar você, porque você não dava. Estávamos aqui, estávamos prontos para resgatá-la, mas você não queria. Queria retomar o corpo, reviver o corpo, e viveu aquele drama da desencarnação imantada ao corpo, sem a lucidez de que tinha desencarnado. Então, é muito importante o estudo da espiritualidade, facilita a nossa desencarnação. O elemento mais importante é o bem. Quem faz o bem, vai bem para o outro lado. Mas o estudo da espiritualidade, o conhecimento espiritual, nos permite acessar o mundo espiritual de uma forma mais confortável, facilitando a nossa readaptação do caminho de volta. É como se viéssemos de um país para o outro e esquecêssemos que tivéssemos que levar roupa de frio. Mas se a gente sabe que precisa de roupa de frio, a gente vai e leva roupa de frio. Assim é o mundo espiritual. Nós precisamos saber o que é que funciona do outro lado para nos prepararmos para, quando cheguemos lá, no mundo espiritual, quando saiamos do corpo, a gente, vivendo no mundo espiritual, possa sofrer menos o choque das interferências de realidade que vai nos assombrar e não correremos o risco de sermos espíritos que estaremos influenciando os nossos entes amados negativamente, querendo da esposa, do esposo, do filho ou do pai, coisas que não nos cabe mais solicitar, porque estamos fora do corpo e sem essa consciência de que estamos fora do corpo. Então, é de bom tom não só orarmos pelos nossos irmãos mineiros, mas guardarmos a consciência de que nós outros precisamos estar prontos, porque a gente não sabe quando a desencarnação há de chegar. E, por isso, devemos estar muito afeitos ao enfrentamento dos desafios, para que não sejamos almas fora do corpo, vivendo as experiências de perambular, às vezes na inconsciência de que já desencarnamos, vivendo como se fossem almas penadas, como se diz comumente e popularmente. São esses espíritos que estão fora do corpo e não têm consciência que desencarnaram, acham que estão vivos, e estão, mas não estão no corpo, e geram, às vezes, perturbações nos entes queridos, nos familiares, sem ter a intenção de fazê-lo, geram, porque não estão bem, e o familiar que se conecta também, às vezes, reage negativamente. Cristina Vilaça, esse é o entendimento que precisamos ter e de que precisam de auxílio como nós. É esse momento, né, o que a Cristina Vilaça está dizendo, né, Alberto Almeida? Esse é o entendimento que precisamos ter, o de que precisam de auxílio como nós. Isso mesmo. Todas as entidades espirituais que se manifestam negativamente são filhos de Deus. Não existe Satanás. Diabo vem do grego diabolos,
que significa separação. Quando eu me desconecto do sagrado que eu sou, eu me manifesto desordenadamente e negativamente, numa atitude de diabo. Mas não existe o ser satânico criado a partir de um determinado momento em que um anjo se revolta, Lúcifer, e se debanda contra a divindade, litigando com Deus. Isso é uma metáfora. Não há, de modo algum, e na minha experiência prática, lidando com os espíritos desde a adolescência, bem muito cedo, lidando com espíritos que se mostravam satânicos, com chifres, colocando fumaça e espargindo fogo, todos eles são nossos irmãos. E quando eles assim se apresentavam, e quando nós mostrávamos serenidade e ternura para com eles, eles mais se revoltavam, mais se desfaziam dessa imagem, porque não nos impressionava, não nos causava medo. E aquela ameaça, portanto, deixava de ser satânica, para ser, então, de um irmão contra o outro irmão que estava no estado de desavença, de ódio, e dizia, então, seus impropérios, fazia suas ameaças, mas sem aquela fantasia externa com que se apresentavam, querendo simular que fosse um bode, a semelhança de um ser Pan, que, fazendo a menção à Grécia, que estivesse desordenado e, de forma satânica, tentasse dominar o grupo ou ameaçar aquele que estava vendo ou conversando com ele, no caso, eu conversando com a entidade. Então, Allan Kardec estudou graciosamente, mostrando que muitos desses espíritos em estados muito precários, depois se renovam, se refazem e reencarnam como nossos filhos, nossos netos, porque são espíritos que têm vínculos conosco do passado. Não são entidades, portanto, geradas em algum momento para o mal. Elas estão circunstancialmente em regime de oposição, separadas dentro de si mesmo da sua sacralidade, como diabos, mas elas logo se reintegrarão, se aproximarão de Deus, se reconectarão com o amor. E nós outros temos o papel de esclarecê-las, de pedir perdão a elas pelos males que nós fizemos e de oferecer a ajuda, a figura excelsa de Jesus, que sempre é essa ponte entre nós e a divindade, ensejando nos ensinar a amar, porque é o amor que nos libera de todas essas encrencas. Mas o amor no sentido lato da palavra, não é esse amor peçonhento, que pica, que se vinga, que é dono de alguém, não. Esse amor que se doa, esse amor humilde, esse amor que se entrega na mansuetude, na firmeza, esse amor que é justo, esse amor, ele protagoniza a nossa identificação com o Criador pela natureza dele e nos faz agente de Deus para ajudar esses irmãos, que muitas vezes reencarnam no nosso próprio lar na posição de um familiar, depois de terem se tidos, às vezes, como se fosse Satanás, e pretendendo, às vezes, um exorcismo. Quando compreendemos o Espiritismo, nós passamos a reformular essa tese e passamos a acolher esses espíritos, nos liberando das suas influências negativas, dando-lhes tempo para que se renovem e depois os acolhendo no próprio regaço, na posição de um familiar querido. Roberto Almeida, só registrando em Elizabeth, bom dia, gratidão por essas palavras. Está na Argentina nos acompanhando. Kay Delsen está aí, pertinho de você, em Belém do Pará. Rúbia Correia, abraços fraternos da Bélgica para você, Alberto Almeida. E Adorno Arlete, abraços da Inglaterra. Está terminando mais um Diálogos do Jardim das Oliveiras, Alberto Almeida. Gratidão, querido, e que Deus possa nos abençoar nessa margem de caminhada de 2022, na certeza de que Jesus é o nosso guia espiritual e Deus tutela a nossa vida e a vida de todos os nossos irmãos, que a gente chama de espíritos maus, mas que, na verdade, são espíritos adoecidos,
circunstancialmente, são imperfeitos, como nós ainda o somos, e logo estarão conosco, reunidos no campo do bem, porque a nossa destinação é a felicidade e o bem.